Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, e tem bastante coisa aqui para a gente conversar, para a gente atualizar, notícias principalmente, né, que saíram ontem já no finalzinho da noite. Então você que acordou nesse sabadão, quer se inteirar aí sobre as coisas do Vasco, vamos falar bastante aqui nesse vídeo. Tem jogador do Santos que está em negociação com o Vasco e a coisa parece que está avançando aí de uma forma positiva, né, para esse jogador de certa forma vir para o Vasco. Vamos falar sobre Andrei Santos, que deve ser titular hoje no amistoso da seleção brasileira. Vamos falar sobre Nenê, que, bom, parece que o martelo foi batido e Nenê não deve ter o seu contrato mesmo renovado. Agora tem a dúvida se ele continua jogando em outro lugar ou se ele permanece no Vasco na comissão técnica ou na diretoria. E também vamos falar aqui de um zagueiro do Vasco que está a caminho do futebol da Espanha. Então, muita coisa, né, pra gente atualizar aqui. Eu já conto com o seu like, que é muito importante, e conto com a sua inscrição aqui no vídeo. Passamos aí de 190 mil vascaínos aqui no canal, né? Então, se você não for inscrito, a sua inscrição é muito importante. Já se inscreva aí agora, bora buscar esses 200. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e começo falando aqui da 1xBet, hein? Hoje tem jogo da seleção brasileira e você pode fazer aquela fezinha lá na 1xBet. Lembrando que quem vem aqui do canal Machão da Gama ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link tá no comentário fixado, tem um código promocional do canal, é só você utilizar que o seu primeiro depósito lá na 1xBet vai dobrar. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. E bom, como eu falei aqui desse amistoso, né, Brasil e Marrocos, o jogo acontece hoje 7 horas da noite e teremos Andrei Santos do Vasco da Gama como titular. Ramon Menezes já confirmou que Andrei será titular da seleção brasileira na partida de hoje. Eu acho que faz muito tempo, né, que a gente não tem um jogador do Vasco convocado e ainda mais começando como titular, né? Então, parabéns aí para o Andrei Santos, que ele consiga fazer uma grande partida hoje com a seleção brasileira. Com toda certeza é um jogo que vai valorizar ainda mais, né, o Andrei, vai ajudar ele a conseguir aqueles pontos lá também para conseguir o visto de trabalho lá do Chelsea. O Andrei que fica no Vasco aí até junho, né? A possibilidade de renovar é muito curta. Então, vamos aproveitar aí enquanto o Andrei ainda é jogador do Vasco da Gama. Enfim, boa sorte pro Andrei hoje no amistoso da seleção brasileira. Boa sorte ao Ramon Menezes, né, que também é um ídolo, né, da história do Vasco, campeão da Libertadores pelo Vasco e que é o treinador interino da seleção, vai fazer a sua estreia hoje como treinador da seleção brasileira. Felipe Maestro, ídolo gigantesco do Vasco, né, o jogador com mais títulos aí da história do Vasco, é o auxiliar hoje da seleção brasileira, né, junto com o Ramon. Então teremos uma seleção vascaína hoje, né, contra o Marrocos. Com certeza motivos a mais, né, para a gente torcer para a seleção no jogo de logo mais. Enfim, mas vamos aqui atualizar as situações aí do Vasco, negociações, etc e tal. E a gente começa falando aqui sobre um jogador do Santos que está em negociação com o Vasco da Gama. Informação aqui que já foi confirmada por Lucas Pedrosa, por jornalistas lá de Santos, né, que inclusive a notícia saiu primeiro lá em Santos, já saiu também no Globoesporte.com. Enfim, o Vasco está negociando a contratação do atacante Lucas Braga. O Vasco está discutindo, né, a compra desse jogador que tem 26 anos de idade e está estudando ali formas de viabilizar o nome do atleta que já foi aprovado ali pelo treinador Maurício Barbieri, né? O Barbieri já aprovou a contratação do Lucas Braga. O Botafogo recentemente também tentou a contratação desse jogador, mas as negociações não avançaram. E segundo aqui as informações, o Vasco topa discutir ali um empréstimo, né? Enfim, topa pegar o jogador por empréstimo, topa também envolver alguns jogadores na negociação, né? Fazer ali uma troca com o Santos, etc e tal. Enfim, a negociação está ali no estágio inicial. Lembrando que o Santos tem uma dívida com o Vasco, né, por conta do lateral Natan, que o Santos comprou lá do futebol português, e o Santos assumiu a dívida, né, mas o Santos está vivendo um momento difícil financeiramente e ainda não pagou. Então o Vasco também topa colocar essa dívida aí com o Natan no meio. Enfim, o Vasco está disposto, né, a aceitar alguns termos aí
para fechar com o Lucas Braga. E segundo informações aqui do Lucas Pedrosa, o Vasco já espera sacramentar essa negociação, essa contratação nos próximos dias. Então o interesse realmente existe, o interesse é forte e o Vasco busca aí fechar a contratação do Lucas Braga, que é um atacante que joga pelos lados de campo, né? Principalmente pelo lado esquerdo. Ele foi titular do Santos na campanha do vice-campeonato da Libertadores, né? Quando o Santos perdeu ali para o Palmeiras na final, naquela época ainda sem público, o jogo foi no Maracanã, etc e tal. O Palmeiras ganhou com gol no finalzinho do Breno Lopes, ele foi muito importante naquela campanha, mas de uns tempos para cá o Lucas Braga tem perdido espaço, né, no time do Santos. A gente continua aqui acompanhando nessa situação e tendo mais novidades, é claro, a gente traz aqui no canal, mas bem possivelmente essa situação, né, do Lucas Braga deve avançar aí nos próximos dias. Bom, e agora a gente fala aqui de um jogador que está de saída, né? Um dos destaques aí da base do Vasco, que o Vasco tentou a renovação, mas não conseguiu. E a informação é a seguinte, reportagem do Globoesporte.com. O Getafe da Espanha tem conversas avançadas e está muito próximo de acertar a contratação de Eric Pimentel, zagueiro de 20 anos, que pertence ao Vasco da Gama, mas vai sair de graça, né? Porque está em fim de contrato. O clube espanhol e os representantes do Pimentel já têm tudo alinhado para que o jovem se transfira lá para o futebol espanhol no segundo semestre. O Globoesporte.com apurou que o negócio só não é dado como certo porque o contrato ainda não foi assinado, né? Mas o Eric Pimentel vai sair de graça para o Getafe da Espanha. O Vasco tentou, né, renovar com o jogador, o contrato dele é até dia 6 de julho. O Vasco está desde o início do ano tentando, de certa forma ali, aliás, de todas as formas, né, renovar com o Pimentel, mas o empresário do jogador parou de responder. Enfim, o Vasco já dava a situação mesmo como perdida. E agora surge a notícia, né, que o Pimentel está indo para o Getafe da Espanha, é um time de primeira divisão, né, do futebol espanhol. Então o Vasco não conseguiu aí vencer essa concorrência. Enfim, deu muito mole também, né? Deixou o contrato chegar bem perto do fim, podia ter discutido essa renovação antes, mas agora não adianta mais chorar pelo leite derramado, né? O Eric Pimentel, bem possivelmente aí, daqui a algumas semanas, deve ser anunciado como reforço do Getafe da Espanha, sem nem jogar aí pelo time profissional do Vasco. E agora, para encerrar esse vídeo, a gente fala sobre Nenê. Aparentemente vai chegar ao fim mesmo a passagem do Nenê como jogador do Vasco, né? Se ele vai permanecer no clube em outra função, a gente ainda não sabe. Ontem teve uma conversa entre Paulo Brax e Nenê, e a informação dada pelo jornalista Lucas Pedrosa é a seguinte, que o Nenê não vai renovar. O jogador ainda não definiu se quer continuar jogando futebol, e aí teria que fazer isso em outro clube, ou se vai aceitar um cargo, né, no Vasco, para continuar ali na comissão técnica ou na diretoria. Mas o Vasco já comunicou ao jogador que não vai renovar o seu contrato. Segundo aqui as informações, a conversa foi bem tranquila e a diretoria deixou claro, né, o tempo todo ali a importância que o Nenê tem pro Vasco, pro time, etc e tal, mas que pro pensamento que o clube tem agora dentro de campo, o Nenê não se encaixa mais. Enfim, a informação é que o Nenê agora vai sentar com a família para conversar e decidir o seu futuro. Se ele continua no Vasco ali como um gestor ou parte da comissão técnica, ou se ele ainda vai continuar jogando bola. A gente sabe que o Nenê é muito fominha, né? Gosta muito de futebol, então se ele quiser continuar jogando, com certeza vai ter clubes aí, principalmente de Série B, que vai disputar a etapa, a contratação dele, então ele vai pensar um pouquinho aí para decidir o seu futuro. Mas, como jogador, o Nenê não vai permanecer no Vasco. Enfim, é isso, eu vou ficando por aqui. Volto ainda hoje com mais informações do nosso Vascão. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!